Juiz Dredd é um dos personagens mais importantes dos quadrinhos e tem algumas das histórias mais fascinantes da ficção científica desde 1970. No entanto, muita gente ainda tem dúvidas sobre como começar a ler as histórias do personagem. Aqui é o Matheus e esse é o Central Pandora, e hoje eu vou tentar explicar da melhor forma possível como começar a ler Juiz Dredd. As histórias do Bom Juiz são divididas entre as progs e as megazines nas publicações originais, e trazem sempre histórias curtas ou serializadas em arcos de diferentes tamanhos. E existe uma particularidade bem interessante sobre os quadrinhos do Dredd, é que a cronologia nunca foi resetada ou rebootada. Com isso, os 40 anos que se passaram na vida real também se passaram no universo de Dredd. Portanto, o universo do personagem está sempre em evolução. Por isso não precisa ficar entendendo sobre fase disso ou fase daquilo para começar a ler qualquer história. Por isso que eu gosto de dizer que quem tem acesso às publicações do Reino Unido, a melhor forma de começar a ler é por qualquer uma das revistas periódicas. Aos poucos o leitor se adapta a todo o universo do personagem, já que as referências a eventos passados costumam ser explicadas com facilidade. E para quem está interessado pelas publicações que saíram aqui no Brasil, bom, eu tenho algumas sugestões. Um dos pontos que mais gera confusão nos leitores brasileiros é a diferença entre os quadrinhos da IDW e os quadrinhos da 2000 AD. As publicações originais são a do Reino Unido. São todas escritas pela equipe da 2000 AD, que faz parte da Rebellion. Essas são todas histórias canônicas e que fazem parte da cronologia oficial do Juiz Dredd. Já nos Estados Unidos, a IDW possui direito de publicar as histórias do personagem. Eles lançam algumas publicações britânicas com diferentes formatos, mas também produzem histórias próprias. Esses quadrinhos não são considerados pelas publicações da 2000 AD e não alteram em nada a cronologia das progs e das megs. Então, de forma bem simples, 2000 AD é canônica e IDW não canônica. E com isso fora do caminho, é hora de conhecermos quais são os pilares para começar a ler Juiz Dredd. Juiz Dredd sempre foi uma obra muito política, por isso a gente precisa entender como funciona a política de Juiz Dredd e como isso afeta o personagem e principalmente como afeta os cidadãos da cidade. A melhor forma de entendermos isso é começando pelo começo, em Juiz Dredd Origem. Na história aprendemos muito sobre como o sistema judicial assumiu o poder e até mesmo sobre como o criador desse novo regime pensa sobre a sua criação. Origem é contada em duas linhas do tempo, uma no futuro, com Dredd levando um grupo de juízes para uma missão secreta, e a outra linha do tempo narrada por Dredd, contando como foi o mandato do último presidente dos Estados Unidos, que acabou gerando a guerra nuclear e os últimos dias de democracia. A história é perfeita para começar a ler Juiz Dredd, não apenas por ser um excelente ponto de partida na cronologia, mas também porque ela foi escrita por John Wagner e desenhada por Carlos Ezquerra, os criadores do personagem. E depois que o Departamento de Justiça chegou no poder, é importante entender como ele ficou no poder. E nenhuma história contou isso de forma melhor do que a brilhante coleção conhecida como Juiz Dredd Democracia. Carta de um Democrata, Revolução, O Mal que Você Já Conhece e O Último Brilho do Crepúsculo são histórias que acompanham todo o movimento democrata, desde as primeiras manifestações até um referendo público que iria determinar se a população queria continuar com o Departamento de Justiça ou mudar para um sistema democrático. Democracia é um arco muito importante por revelar como o Departamento de Justiça manipula diferentes demonstrações públicas para conseguir se manter no poder. E principalmente como Dredd reage a tudo isso e onde realmente está a sua lealdade. Enquanto Origem mostra como a democracia foi perdida, o arco Democracia mostra como é muito mais difícil recuperar esse direito uma vez que ele é retirado do povo, e como o maior inimigo da liberdade, no fim, acaba sendo a apatia. Infelizmente é um arco difícil de ser lido, isso porque as histórias estão separadas em encadernados estrangeiros diferentes. Elas estão na Complete Case Files 9, 11, 13 e 16. Aqui no Brasil ele foi lançado através de um material excelente chamado de Magazine Especial Democracia, que torna a leitura muito mais fácil do que no formato britânico. Mas é uma edição bem rara, mas caso você encontre por aí, vale muito a pena comprar. E para finalizar as melhores obras que ajudam o leitor a entender a política de Juiz Dredd,
temos a lendária América. América é considerada a melhor história do Juiz Dredd por muitos leitores, sendo uma das melhores representações de como é a vida em Mega City 1 e como é estar sob a vigia do Departamento de Justiça. A história é narrada a partir do ponto de vista de Bennett Beanie e América Jara, duas crianças que cresceram juntas, mas que decidiram seguir por caminhos completamente diferentes. E é uma das poucas histórias que tem Dredd como claramente um vilão e não um anti-herói. Uma das experiências literárias mais poderosas, não apenas da 2000 AD, mas dos quadrinhos de forma geral. América é uma leitura essencial para quem quer acompanhar o personagem. América foi lançada aqui no Brasil também pela Mitos e foi um dos maiores sucessos da editora, por isso que é bem difícil achar um exemplar, já que não tivemos uma republicação. Mas é possível encontrar algumas versões estrangeiras na Amazon com um preço até que razoável, ou então temos a opção da versão digital em inglês no aplicativo da 2000 AD. E depois de entender toda a política por trás de Dredd, Mega City e do Departamento de Justiça, é importante o leitor também conhecer como funcionam os mutantes da Terra Maldita e como eles são tratados em Mega City 1. E duas histórias muito importantes para entender esses aspectos é Mutantes em Mega City 1 e Exílio. Em Mutantes em Mega City 1, Dredd desafia o Departamento de Justiça e as leis da cidade por crenças pessoais, ligadas a como ele acredita que os mutantes são tratados de maneira errada pelo governo e tenta mudar o sistema para ser mais justo para essa minoria da população. É um arco de evolução fantástico para o personagem, representando uma das mais importantes mudanças no Juiz Dredd desde o arco Democracia e os eventos de Necrópolis. Já Juiz Dredd Exílio é uma continuação de Mutantes em Mega City 1, e mostra como o Dredd foi punido por se ater tão fortemente àquilo que ele acredita, além de mostrar como funcionam os campos de refugiados mutantes e como essa minoria realmente é tratada nos limites da autoridade do Departamento de Justiça. Essas duas histórias saíram aqui no Brasil com encadernados incríveis da Mitos, e elas ajudam bastante a entender o status quo do personagem, além de também preparar terreno para um dos arcos mais importantes do Bom Juiz no futuro. E mais importante do que conhecer o herói da história é conhecer os seus mais perigosos inimigos. Quando falamos de Dredd, nenhum vilão é tão recorrente, perigoso ou poderoso quanto o Juiz Morte e seus fiéis tenentes. Os Juízes Negros e as Irmãs da Morte são alguns dos inimigos mais destrutivos que Dredd já encontrou, e são os únicos que ainda estão soltos e causando confusões em outros arcos. Um material essencial para conhecer Juiz Morte e a sua trupe é a coleção Dark Judges, que foi publicada aqui no Brasil como Juiz Dredd nas garras do Juiz Morte. Essa é uma coleção das histórias Juiz Morte Vive e os 4 Juízes Negros, as 3 primeiras aparições dos algozes interdimensionais de Mega City 1. Um diferencial da versão brasileira é que ela conta com mais 3 histórias e tem quase o dobro do tamanho da versão norte-americana. Com a primeira história, com arte do lendário Brian Bolland, o encadernado com certeza vai agradar qualquer fã de Dredd. Já a outra história é o encadernado Juízes Negros Queda do Mundo Morto, que funciona como uma prequel para o Juiz Morte e os seus tenentes. A história, que até mesmo foge da ficção científica e começa a entrar no campo do terror, conta como os Juízes Negros dominaram e destruíram o mundo morto. Um dos destaques dessa coleção é a incrível arte do Dave Kendall, que faz um trabalho fantástico com obras de terror, e esse quadrinho também foi um grande sucesso aqui no Brasil. Já outra excelente opção é ler o Complete Case Files edição 14, que conta com a mega saga Necrópolis, um dos ataques mais destrutivos dos Juízes Negros contra Mega City 1. E por fim, nada melhor do que situar o leitor no universo de Juiz Dredd do que as 2 sagas mais importantes na cronologia do personagem. Primeiro temos a Guerra do Apocalipse, mais importante arco na história do Dredd, e que traz ramificações em várias histórias até hoje. Presente na Complete Case Files 5, a Guerra do Apocalipse, junto com Block Mania, é a melhor mega saga do personagem, com um épico de guerra entre as forças de Mega City 1 e os invasores de Mega Leste 1. A história tem um final explosivo e é a que mais impactou toda a cronologia do personagem até agora. E a saga recente mais importante de Dredd foi o Dia do Caos, que acompanhou a destruição da cidade através de um vírus altamente infeccioso.
esse arco foi publicado aqui no Brasil com o mesmo formato britânico, dividido entre os encadernados Quarta Facção e Fim de Jogo. Entre os arcos inéditos no Brasil, um dos recentes mais importantes é Machine Law, que mostra como o Dredd mudou a sua forma de pensar em relação aos juízes robôs e à série Mecanismo. Pois é coisa pra caramba, afinal são 40 anos de história, mas se você quiser dar uma enxugada na lista, o mais essencial seria América, Mutantes em Mega City 1, Juízes Negros e Dia do Caos. A partir dessas leituras, eu acredito que qualquer leitor vai estar apto a pular em qualquer história do Juiz Dredd e entender o que está acontecendo sem ter muita dificuldade. E uma dica que eu acho muito importante é que se você quer começar a ler Juiz Dredd, o mais importante é começar a ler Juiz Dredd. Por exemplo, a minha primeira leitura foi Predador vs Juiz Dredd vs Alien, e com ela você já consegue pegar um pouco de como funciona todo o universo do personagem e pode partir para as outras publicações. Já para quem conheceu o personagem a partir do filme de 2012, uma boa ideia é começar pelas histórias que seguem a cronologia do filme. E claro, você também pode continuar acompanhando o Central Pandora, se inscrevendo e ativando as notificações para entender tudo o que aconteceu na história do personagem e o que está rolando na vida do velho cara de pedra. E com isso só me resta agradecer a sua presença aqui comigo nesse vídeo, que motiva a gente a sempre trazer entretenimento e informações de todas as galáxias. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo.